Lula encontra um mendigo idoso na rua e o que ele ouve o faz rever sua própria vida e cair em lágrimas. O sol se punha em Brasília quando o presidente Lula finalmente deixou seu gabinete após um dia exaustivo de reuniões. Eram 18h15 e o peso das decisões tomadas naquele dia ainda pairava sobre seus ombros. A agenda havia sido particularmente desafiadora, com discussões sobre índices de pobreza e programas sociais que pareciam nunca ser suficientes para atender a todas as necessidades do povo brasileiro. Enquanto sua comitiva se preparava para levá-lo de volta ao Palácio da Alvorada, Lula sentiu uma súbita necessidade de respirar outros ares. Com um gesto decidido, informou sua equipe de segurança que faria uma ida não programada a São Paulo, cidade que guardava tantas memórias de sua trajetória como líder sindical. Ao chegar à capital paulista, já era noite, e contrariando todos os protocolos de segurança, insistiu em caminhar por algumas quadras do centro da cidade. "Preciso sentir o pulso do povo", disse aos assessores preocupados. As ruas estavam diferentes das que ele conhecera décadas atrás, quando liderava as greves do ABC. Agora, como presidente, via a cidade com outros olhos, mas seu coração ainda batia forte ao ver trabalhadores voltando para casa após um longo dia de trabalho. Observava as vitrines iluminadas, os prédios imponentes e, em contraste, as pessoas que faziam das calçadas seu lar. Era uma realidade que conhecia bem, mas que agora, como líder da nação, pesava ainda mais em sua consciência. Seus pensamentos foram interrompidos quando, ao virar uma esquina na região da Sé, seus olhos encontraram uma cena que mudaria completamente o rumo daquela noite. Sentado em um pedaço de papelão gasto, um senhor de cabelos brancos e roupas surradas chamou a atenção do presidente. Não era apenas mais um morador de rua. Havia algo em seu olhar que transmitia uma dignidade silenciosa, uma história por contar. Ao lado dele, um cartaz escrito à mão dizia: "Trabalhei a vida toda. Agora só espero a morte." A frase atingiu Lula como um raio, fazendo seu coração apertar. Contrariando os protocolos de segurança e ignorando os alertas sussurrados de sua equipe, ele se aproximou do idoso. "Qual seu nome, companheiro?" perguntou, abaixando-se para ficar na altura do homem. O senhor ergueu os olhos lentamente e, ao reconhecer quem estava à sua frente, deixou escapar um sorriso triste. "João, presidente." "Meu nome é João", respondeu com voz rouca. "Nunca imaginei que o senhor pararia para falar comigo." Havia algo familiar naquele homem, algo que remetia aos tempos das greves e das lutas sindicais. João continuou, com os olhos marejados. "Sabe, presidente, eu sonhei com o senhor uma vida inteira. Acompanhei sua trajetória desde o começo, quando éramos todos operários lutando por dias melhores. Mas parece que o meu tempo acabou antes de ver esses dias chegarem." As palavras saíram carregadas de uma mistura de admiração e desalento, fazendo Lula sentir um nó na garganta. A segurança presidencial formou um círculo discreto ao redor dos dois, enquanto alguns transeuntes começavam a perceber a cena inusitada que se desenrolava naquela calçada do centro de São Paulo. O momento era surreal. O presidente da República e um morador de rua, separados por circunstâncias da vida, mas unidos por uma história comum que estava prestes a ser revelada. Lula sentou-se ao lado de João, ignorando completamente o desconforto da calçada fria e os olhares surpresos dos passantes. "Me conta sua história, João. Como você veio parar aqui?" perguntou com genuíno interesse. João respirou fundo, como quem reúne forças para reviver memórias há muito guardadas. "Eu era metalúrgico, presidente, igual ao senhor. Trabalhava na Volkswagen, lá no ABC. Participei de todas as greves dos anos 70. Carregava com orgulho meu crachá do sindicato." Sua voz ganhou força ao relembrar os tempos de luta. "Me lembro do senhor nos portões da fábrica, falando de dignidade e direitos. Eu acreditei em cada palavra." João fez uma pausa, seus olhos perdidos em algum ponto distante. Mas aí veio a automação. Os robôs foram chegando e gente como eu com pouco estudo foi ficando para trás. Tentei outros trabalhos, mas já estava velho demais para os padrões do mercado. O presidente ouvia atentamente, reconhecendo naquela narrativa o destino que poderia ter sido o seu. João continuou. "A aposentadoria mal dava para as contas.
Minha esposa ficou doente, gastei tudo com remédios. Quando ela partiu, os filhos já tinham suas próprias vidas longe daqui. Fui perdendo tudo aos poucos. Primeiro o apartamento que tinha conseguido financiar, depois os móveis, a dignidade. Sua voz embargou. Sabe o que é pior, presidente? Não é estar na rua. É sentir que toda aquela luta, todos aqueles sonhos de um Brasil melhor, para mim não deram em nada. Às vezes me pergunto se valeu a pena acreditar tanto. Lula sentia cada palavra como uma punhalada no peito, reconhecendo nas palavras de João o eco de tantos outros brasileiros que, apesar de uma vida de trabalho, acabaram à margem da sociedade. Um silêncio pesado se instalou entre os dois homens. Lula segurou firmemente as mãos calejadas de João, notando como estavam frias apesar da noite amena. João, sua luta nunca foi em vão, disse com a voz embargada. Cada greve, cada manifestação, cada grito por justiça ajudou a construir o que temos hoje. Mas João balançou a cabeça, um sorriso amargo nos lábios. Será, presidente? Olha para mim, olha para tantos outros como eu. A gente lutou pelo direito de trabalhar, de viver com dignidade e agora, sua voz falhou. Lula sentiu o peso daquelas palavras como nunca antes. Ali, naquela calçada fria, não era o presidente da República. Era novamente o metalúrgico que conhecia de perto a dureza da vida. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de ambos. A equipe de segurança se mantinha a uma distância respeitosa, consciente da importância daquele momento. Alguns transeuntes pararam para observar a cena, celulares em punho, mas ninguém ousava interromper. Sabe, presidente, continuou João, tem dias que acordo e não sei mais quem sou. As pessoas passam por mim como se eu fosse invisível. É como se toda a minha história tivesse sido apagada. Lula apertou ainda mais as mãos do velho companheiro. Em sua mente, flashbacks de sua própria trajetória se misturavam com a história de João. Quantos outros João existiam Brasil afora? Quantos outros lutadores haviam sido esquecidos pelo tempo? A noite paulistana parecia ter parado para testemunhar aquele encontro entre dois homens que, apesar dos caminhos diferentes que a vida lhes reservou, compartilhavam a mesma origem e os mesmos sonhos de juventude. João, encorajado pela atenção do presidente, continuou seu desabafo. O senhor acredita mesmo que as coisas mudaram, presidente? Porque daqui de baixo, às vezes, parece que só mudou quem está no poder. Suas palavras eram afiadas, carregadas de uma vida de desilusões. Tenho amigos, companheiros de luta que hoje estão como eu, ou até pior. Gente que deu sangue pela causa, que acreditou num futuro melhor. Lula ouvia atentamente, sentindo o peso de cada palavra. João prosseguiu. O problema, presidente, não é só política. É que o mundo esquece rápido demais dos que sofrem. A gente vira estatística, número em relatório. Mas cada um de nós tem uma história, uma vida que ficou para trás. O presidente sentiu um nó na garganta. As palavras de João ecoavam uma verdade dolorosa que ia além de programas sociais e políticas públicas. Era sobre a essência da humanidade, sobre como a sociedade trata seus membros mais vulneráveis. Sabe o que mais dói? João perguntou, olhando diretamente nos olhos de Lula. É ver que muita gente que hoje está bem de vida esqueceu de onde veio. Gente que subiu na vida e virou as costas para quem ficou para trás. Lula sentiu o peso dessas palavras. Quantas vezes, em meio às negociações políticas e compromissos internacionais, ele próprio não tinha se distanciado dessa realidade crua? O desafio que João apresentava ia além da política. Era um chamado à empatia, à solidariedade humana. O presidente percebeu que não bastava criar leis e programas se as pessoas não enxergassem umas às outras como irmãos. A noite avançava, mas ali, naquela calçada de São Paulo, o tempo parecia ter parado, enquanto dois homens compartilhavam verdades dolorosas sobre a condição humana e os desafios de uma nação desigual. Profundamente tocado pela história de João e pela dura realidade que ela representava, Lula tomou uma decisão no calor do momento. Não podia simplesmente deixar aquele homem ali, símbolo vivo de tantas lutas e sonhos esquecidos. Com a voz embargada pela emoção, o presidente se dirigiu à sua equipe. Providenciem ajuda imediata para o seu João. Quero ele em um lugar seguro e digno ainda esta noite. A equipe rapidamente se mobilizou enquanto Lula voltava sua atenção para o idoso.
Segurando firmemente as mãos de João, olhou em seus olhos e disse com convicção: "Você não será esquecido, João. Sua história, nossa história, precisa ser contada. Ela é parte fundamental do que somos como nação." As palavras do presidente pareciam ter quebrado uma barreira dentro de João. Pela primeira vez desde o início do encontro, o idoso deixou as lágrimas correrem livremente por seu rosto enrugado. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas de alívio por finalmente ser verdadeiramente ouvido. "Obrigado, presidente", sussurrou João, sua voz trêmula de emoção. Só de saber que alguém se importa já faz toda a diferença. Enquanto a equipe presidencial organizava o transporte e acomodação emergencial para João, Lula permaneceu ao seu lado, ajudando-o a se levantar com cuidado. O contraste entre os dois homens era evidente, um em roupas formais, o outro em trapos gastos. Mas naquele momento, eram apenas dois companheiros unidos por uma história comum de luta e esperança. À medida que João era conduzido para um veículo que o levaria a um abrigo seguro, Lula fez uma promessa silenciosa a si mesmo. A história de João não seria em vão. Ela seria o catalisador para uma mudança mais profunda, não apenas em políticas públicas, mas na forma como a sociedade enxerga e trata seus membros mais vulneráveis. Na manhã seguinte, às 7 horas, Lula convocou uma reunião de emergência com seus principais ministros e assessores. O encontro com João havia deixado uma marca profunda, e o presidente estava determinado a transformar aquela experiência em ação concreta. "Quero um levantamento detalhado sobre a população em situação de rua em todo o país", ordenou assim que todos se sentaram. "Não quero apenas números, quero histórias, quero saber quem são essas pessoas, de onde vieram, por que estão nas ruas." Os ministros trocaram olhares surpresos pela urgência na voz do presidente. Lula continuou: "Precisamos repensar nossas políticas sociais. Não basta dar um teto, precisamos devolver a dignidade a essas pessoas." À medida que a reunião avançava, discutindo medidas práticas e novos programas, Lula interrompeu subitamente a discussão. Com a voz embargada e os olhos marejados, ele compartilhou a história de João. "Aquele homem poderia ser eu", disse, a emoção evidente em cada palavra. "João não é só um homem na rua. João é um de nós. Se ele perdeu tudo, nós falhamos como sociedade, como governo." O silêncio que se seguiu era palpável. Os presentes na sala perceberam que estavam testemunhando algo mais do que uma simples reunião de governo. Era um momento de profunda transformação pessoal de seu líder. Lula continuou, sua voz ganhando força: "Não podemos mais fingir que não vemos. Cada pessoa em situação de rua tem um nome, uma história, sonhos que foram interrompidos. É nossa responsabilidade resgatar não apenas suas condições materiais, mas sua dignidade e seu lugar na sociedade." As palavras do presidente reverberaram pela sala, tocando cada um dos presentes de maneira única. Era claro para todos que algo fundamental havia mudado na perspectiva de Lula, e isso teria implicações profundas para as políticas sociais do país. Nas semanas que se seguiram ao encontro com João, Lula mergulhou de cabeça na missão de transformar aquela experiência em ações concretas. O presidente decidiu que essa história não podia ser apenas um momento passageiro de comoção. Em um discurso televisionado à nação, transmitido às 20 horas de uma quarta-feira, Lula falou não apenas sobre João, mas sobre os milhares de Joãos espalhados pelo Brasil. "Hoje, quero falar sobre gente", começou ele, sua voz carregada de emoção. "Não sobre números ou estatísticas, mas sobre vidas, sonhos e esperanças desfeitas." O presidente narrou sua experiência na rua de São Paulo, descrevendo João não como um caso isolado, mas como um símbolo de uma realidade que muitos preferiam ignorar. Cada pessoa que vemos dormindo nas calçadas tem uma história como a de João. São trabalhadores, são sonhadores, são brasileiros, que por circunstâncias muitas vezes além de seu controle, se viram à margem da sociedade. Lula então lançou um desafio à nação. Um país se mede pelo jeito que trata os que mais precisam. Não podemos nos considerar uma nação desenvolvida enquanto houver um único cidadão vivendo nas ruas sem dignidade. O discurso não se limitou a palavras inspiradoras. Lula anunciou uma série de medidas concretas: a criação de um Programa Nacional de Resgate da Cidadania para pessoas em situação de rua,
investimentos em moradias sociais, ampliação de programas de saúde mental e dependência química, e iniciativas de reinserção no mercado de trabalho. Mas o governo sozinho não pode resolver tudo, alertou o presidente. Precisamos de uma mudança de mentalidade. Cada brasileiro precisa olhar para o outro como um irmão, independente de sua condição social. O discurso teve um impacto imediato. Nas redes sociais, o assunto ganhou destaque. Organizações da sociedade civil se mobilizaram, oferecendo apoio aos novos programas governamentais. A história de João havia tocado um nervo sensível na consciência nacional, despertando uma onda de solidariedade há muito adormecida. 6 meses se passaram desde aquela noite fatídica em São Paulo. João, o homem que inadvertidamente mudara o rumo das políticas sociais do país, agora vivia em um abrigo digno, recebendo assistência médica e psicológica. Sua história, compartilhada em rede nacional, provocou uma onda de buscas por pessoas desaparecidas. Foi assim que, numa tarde ensolarada de quinta-feira, João recebeu uma visita inesperada. Seu sobrinho Pedro, que há anos o procurava sem sucesso. O reencontro emocionante foi o primeiro passo para João reconectar-se com sua família e seu passado. Aos poucos, ele voltou a sentir que existia, que sua vida importava. Numa manhã de sábado, às 9 horas, João recebeu uma carta. Suas mãos tremiam ao abrir o envelope oficial com o brasão da Presidência da República. Dentro, encontrou uma mensagem simples, escrita à mão. Você não foi esquecido. Obrigado por me lembrar do que realmente importa. Lula. As palavras, embora poucas, carregavam o peso de uma promessa cumprida e de uma nação que começava a enxergar seus cidadãos invisíveis. João sorriu, sentindo uma mistura de emoções: gratidão, esperança e, pela primeira vez em anos, a sensação de que ainda havia tempo para acreditar em um futuro melhor. Naquele mesmo dia, João decidiu compartilhar sua experiência com outros moradores do abrigo, incentivando-os a não desistirem de seus sonhos e de sua dignidade. Sua história se tornou um símbolo de esperança e transformação. Enquanto isso, por todo o país, iniciativas inspiradas no encontro entre Lula e João começavam a dar frutos. Projetos de reinserção social, programas de moradia e campanhas de conscientização estavam mudando, lentamente, mas de forma consistente, a realidade de milhares de brasileiros em situação de vulnerabilidade. A lição aprendida naquela noite em São Paulo ecoava por todo o Brasil. Cada vida importa, cada história merece ser ouvida, e é na união e na empatia que se constrói uma nação verdadeiramente forte e justa. João, que um dia pensou ter sido esquecido pela sociedade, agora era lembrado como o homem que ajudou a despertar a consciência de um país inteiro.